6 horas e 57 minutos, de volta com o Manhã no Ar, e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E o assunto hoje interessa para muita gente: o sonho da casa própria. A crise econômica levou muitos amazonenses a adiar esse sonho, mas com sinais de recuperação da economia nos últimos meses, a tendência é que o mercado imobiliário volte a crescer. E é o que prevêem os especialistas. Para aqueles que desejam financiar, há boas expectativas de encerrar esse ano com uma nova casa, com a casa nova, tão sonhada casa. A Caixa Econômica Federal, responsável por mais de 60% do mercado de financiamento imobiliário no Brasil, voltou a financiar em até 70% os imóveis usados. Para dar mais dicas e falar se é um bom momento para a compra da casa própria em 2018, estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o economista Marcos Evangelista. Seja muito bem-vindo ao programa, um ótimo dia. Muito obrigado, Adriane. Um bom dia para todos os nossos telespectadores também. Começo de ano, normalmente a gente refaz os planos e, na verdade, no fim do ano a gente começa a fazer os planos para o ano seguinte. E está no planejamento de muita gente adquirir a casa própria, né? Seja casa ou apartamento, ter esse bem. O cenário melhorou do ano passado para cá, de fato? Se você comparar hoje com ontem, hoje está melhor. Porém, como a Selic está em viés de queda, pode ser que a partir de junho os juros despenquem um pouco mais e o seu financiamento pode ficar um pouco mais barato. Então, quem está naquela aflição, agonia, ansiedade para comprar a casa própria agora, o ideal é esperar mais uns 4, 5 meses. Exatamente. Por quê? Porque quanto menor a Selic, mais barato vai ficar o financiamento. E veja bem, o grande problema é que as pessoas às vezes se levam pela emoção e esquecem de analisar se aquele financiamento final, no final que você está pagando, vai ser interessante para você. Às vezes, um bom aluguel sai mais em conta do que você entrar num financiamento agora. Portanto, tem que ter os pés no chão, colocar tudo no papel para ver se o momento é o momento certo para você fazer esse investimento. Antes da gente detalhar um pouco mais os financiamentos, o ideal seria conseguir economizar o máximo possível para comprar um apartamento à vista ou, de repente, dar uma entrada mais volumosa, né? Exatamente. Veja bem, por menor que estejam os juros, se você conseguir dar uma boa entrada, o final do financiamento vai ficar mais barato. Por quê? Porque os juros ele vai impactar em cima do montante que vai ser financiado. Por exemplo, se você vai comprar um bem de 150 mil, um exemplo, mas se você der pelo menos a metade, os juros vai impactar apenas nos 75. Ou seja, no final, você vai estar pagando menos juros. Então, quanto maior a entrada, menor o saldo que vai ser financiado. Tem alguma dica relacionada a isso? Porque na hora de poupar, é complicado para quem está fazendo a poupança para dar entrada na casa própria e, ao mesmo tempo, tem que pagar um aluguel. Tem alguma orientação específica para essas pessoas? É você realmente colocar o seu planejamento familiar no papel aberto com a sua esposa, com seus filhos, para quê? Para que você consiga fazer os cortes e sobrar um dinheiro por mês. E esse dinheiro você vai fazer uma aplicação, até mesmo que seja na caderneta de poupança. O importante é você tirar aquele dinheiro do seu dia a dia, ou seja, guardar num local para você usar no futuro. Ou seja, esse futuro que nós estamos falando hoje é a entrada do seu imóvel. Para quem já tem essa entrada, para quem está se preparando para o financiamento, a gente preparou algumas dicas para você. E a primeira dessas dicas é entender como funciona um financiamento. Exatamente. É a base de tudo. Como que funciona? O que seria esse financiamento? Quando a gente costuma falar, pensa no valor da prestação, né? Quanto que vai ficar, mas não entende muito bem o que está incluso ali, quanto tempo você vai pagar, quantos apartamentos de fato você acaba pagando no final desses 30, 35 anos. Exatamente. O financiamento nada mais é do que um produto financeiro de um banco. Ou seja, não feche naquele primeiro. Faça uma pesquisa entre vários bancos para você ver a taxa que cada um cobra, porque não é igual. Cada qual tem uma taxa de administração, tem um valor do seguro que você vai ter que pagar, ou seja, tem alguns que te oferecem algo bom, outros têm um pouco mais caro. Ou seja, você vai fazer uma comparação e escolher aquele que no final saia mais barato para você.
E hoje você consegue fazer isso pela internet, né? Que é o nosso segundo passo, que é simular os financiamentos. Exatamente. Escolheu qual o banco que você vai precisar fazer o seu financiamento, que vai buscar o financiamento, faça uma simulação. Você hoje tem muito prático no seu smartphone, você consegue fazer uma simulação. Faça a simulação. Se você não entendeu algum valor que está sendo cobrado, procure a agência, sente com o gerente, peça para ele esclarecer, que com certeza ele vai detalhar aquele financiamento para você. Só feche negócio se antes você realmente entender todos aqueles valores que estão sendo apresentados naquela planilha. Um bom relacionamento com a agência bancária, se você já tem anos de conta e tem serviços da agência, isso faz diferença na hora de financiar um imóvel? Muita diferença. A reciprocidade, ela vai te gerar uma taxa abaixo do que é cobrada de um cliente que não é correntista daquela agência. Então, a reciprocidade, o relacionamento que você tem com o seu banco, vai pesar muito na hora de você definir a taxa do seu financiamento. A terceira dica a gente já até falou um pouco, que é juntar o dinheiro para a entrada. Infelizmente, nós não temos essa cultura de poupar, né? O brasileiro, infelizmente, ele vai muito pela emoção, ele decide comprar aquilo e compra na hora, não se preocupa em planejar aquela compra. E a mesma coisa para o imóvel, né? Se você sonha em ter a sua casa própria, em ter o seu apartamento, por que você não se planeja em primeiro poupar dinheiro para depois comprar? Infelizmente, não é isso que acontece, né? As próprias financeiras, construtoras fazem aquela propaganda, adquira o seu sonho agora e você vai na onda e acaba comprando sem estar preparado financeiramente. E o problema disso é que você pode perder todo o dinheiro que você conseguiu investir, né? Se não conseguir suportar esse financiamento lá na frente. Exatamente, esse é o grande problema, Adriane. O que acontece? Muitas vezes você vai procurar um apartamento, um imóvel acima da sua capacidade de pagamento, movido pela emoção, e esquece que no decorrer do financiamento, que geralmente é de 20 a 30 anos, pode acontecer algum acidente nesse percurso. Você pode adoecer, um ente da sua família pode adoecer, você pode precisar de um dinheiro e deixar de pagar aquele bem. O que acontece? Você vai se tornar inadimplente e corre o risco de ficar sem aquele seu sonho, sem aquele seu imóvel. Então tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Passando essa fase aí de entender como funciona o financiamento, também de simular os valores, de juntar o dinheiro da entrada, tem um quarto ponto ali que é formalizar a sua renda. Muita gente esbarra nesse problema. Tem condições financeiras até de arcar ali com o financiamento, mas não tem como provar para a agência bancária que consegue. Exatamente, esse é o fato, porque toda análise de crédito é feita em cima de quê? Se você está comprando pessoa física, em cima da sua declaração de imposto de renda. Então, é muito importante você fazer uma declaração de imposto de renda de maneira formal. Procura um profissional para fazer aquela sua declaração. Por quê? Quando você vai buscar o financiamento, é esse documento, é essa declaração que vai ser analisada. Tem algumas dicas sobre como formalizar essa renda, né? Gente que vive de aluguel, gente que recebe dinheiro de forma informal, gente que trabalha de forma autônoma também. Existem formas de legalizar, formalizar essa renda para poder provar na hora de comprar um imóvel. Sim, você tem que declarar os seus rendimentos, porque se você não declarar, você não vai ter como comprovar. Então, o ideal é você ter um contador, né? Se você trabalha de maneira informal ou se você um microempresário individual, procura fazer as declarações mensais do seu movimento, porque na hora de buscar o financiamento isso tudo vai pesar. Conseguiu passar por todas essas fases, está na hora de escolher o imóvel. Aí é uma outra fase que as pessoas têm que deixar a emoção de lado e procurar ver de maneira técnica. O que eu estou falando? Eu vou querer uma casa ou vou querer um apartamento? Põe isso na ponta do lápis. O bairro que está localizado o seu imóvel é um bairro que está em ascensão, é um bairro da moda, é um bairro que vai ser valorizado ou vai ser desvalorizado. Lembrar sempre, Adriano, que você não está comprando uma roupa, né? Você não está comprando um alimento, você está comprando um bem. E esse bem, se for financiado, vai ser um financiamento a longo prazo. Então você tem que ter todos esses cuidados, o estado que se encontra o imóvel. Se for um apartamento, você sabe que você vai conseguir reformar ele por dentro.
mas por fora é uma coisa mais complicada. Já uma casa tem essa facilidade que você pode reformá-la de uma maneira geral, ou seja, não esqueça que esse bem ele vai se depreciar no decorrer do financiamento. Então você tem que estar pronto financeiramente também para fazer essas reformas. Por isso é importante que você escolha perfeitamente antes de assinar o seu contrato de financiamento. Vou confessar que eu sou muito ansiosa, né? Então eu tenho problemas com isso. Todas as vezes que eu fui visitar um imóvel, eu já me imaginava morando ali. Sim. Aí eu saía dali achando que eu ia morar. Aí entrava no segundo achando a mesma coisa. Então isso gera uma ansiedade, você começa a agir por emoção, né? Sim. E deixar a razão de lado. E é preciso levar em consideração as coisas que você falou, mas tem alguns pontos que na hora de financiar você pode deixar de lado. E é importante lembrar, que é o caso, por exemplo, do condomínio, se você for morar num apartamento. Tem também as taxas extras que vão acontecendo durante esse financiamento. Exatamente. Tem também manutenção do prédio, por exemplo, na sua casa, se você morar em casa, você escolhe a hora de reformar. Num prédio, dependendo do tipo de prédio, se o prédio for reformado, você vai ter essas despesas extras juntos com todos os outros moradores daquele condomínio, por exemplo. O condomínio também, a taxa de condomínio, como você falou, é muito importante. Então, antes de você decidir qual é o imóvel que você vai financiar, pede para ler a minuta do condomínio que você está pretendendo. Dá uma lida antes. Veja qual é a taxa que está sendo cobrada, veja quais são os adicionais, questão de segurança, ou seja, dá uma olhada no geral, sem emoção. Faz isso junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, para vocês decidirem em conjunto. Sabe por quê, Adriane? Se você escolher errado o seu imóvel, eu já vi vários casos disso aí acabar dissolvendo até mesmo um casamento. Porque uma hora que você entra no financiamento, é igual um carro. Você comprou um carro, para você vender já vai ser difícil. Imagina um imóvel. Uma vez que você fez a compra, fez o financiamento e adquiriu o imóvel, se você se arrepender, você com certeza vai perder muito dinheiro. Então, esteja em consonância com a sua esposa, com o seu esposo, na hora de decidir qual o imóvel que vocês vão financiar. Marcos, é importante lembrar que a nossa necessidade atual não vai ser a nossa necessidade daqui a 20 anos, né? Você pode pensar em querer ter um cachorro grande e, ao mesmo tempo, comprar um apartamento pequeno. Pode querer ter vários filhos e está comprando um apartamento pequeno, né? Excelente. E é um financiamento que vai se estender 2, 3 décadas. Então, está com 20 anos hoje, quando você tiver com 50, né? Esse é um ponto que você está falando, que as pessoas simplesmente esquecem, né? Você não tem que pensar no hoje, você tem que pensar no amanhã. Quantos filhos você vai ter? Você vai criar um cachorro pequeno, você pretende criar um cachorro grande. Se for o caso de um cachorro grande, você já sabe que um apartamento dificilmente vai ser permitido você criar o seu cãozinho. Então, todos esses detalhes, por isso que a gente fala muito, deixa a emoção de lado, porque a emoção nessa hora só atrapalha. A nossa última dica é sobre a documentação, providenciar toda essa documentação para garantir que a compra saia como previsto e também analisar a documentação desse financiamento. Exatamente. A minha dica nesse sentido é que você busque um profissional dessa área. Por quê? Porque são muitos detalhes e você, às vezes, não tem tempo. Você contratando um profissional, ele já está habilitado, já está acostumado com a exigência do banco. Lembrando que cada banco tem a sua exigência diferente. Então, procura todos esses detalhes para quê? Para você não perca tempo e, de repente, você escolhe um imóvel que é aquele único, né? Aquele é o imóvel do seu sonho e você não tem a documentação toda. De repente, já que nós estamos um ano bastante otimista de vendas, chega um outro cliente e compra aquele seu imóvel. Então, não esquece de também ter um cuidado especial com a sua documentação. Alguns especialistas dizem que a gente foi criado para isso, né? Para ter o sonho da casa própria. Você cresce ouvindo os seus pais, seus avós falando nesse sentido, mas que entrar no financiamento muitas vezes pode ser uma grande furada e que você não necessariamente precisa estar pagando financiamento. Um aluguel pode ser uma boa opção a longo prazo e é quando você consegue guardar dinheiro para, quem sabe, depois desses 30 anos de financiamento, comprar um imóvel muito melhor, com o dinheiro que foi guardado, né? Exatamente. O que acontece? Use os simuladores que hoje você tem disponível na internet. Pensa o seguinte, você está assumindo uma prestação X,
Pega o valor dessa prestação e imagina você aplicando. Tem simuladores na internet que você pode fazer essas simulações. Você vai perceber que um financiamento de 30 anos, se você estivesse guardando aquele dinheiro, em 5, 10, 12 anos você conseguiria quitar o seu apartamento, a sua casa e começaria sobrando dinheiro. Então, coloca tudo isso, faz a comparação, quanto é que eu vou gastar financiando, como é que eu vou, se eu pegasse esse mesmo valor, aplicasse, em quantos anos eu conseguiria comprar aquele bem. Eu tenho certeza que você vai ter uma surpresa e provavelmente você vai decidir em morar em um apartamento alugado mais barato e vai começar a guardar dinheiro para aí sim fazer uma boa compra utilizando aí um bom saldo que você vai conseguir economizar. Muito obrigada, Marcos, pelas dicas aqui para a gente, né, para os nossos telespectadores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Recebi hoje o Marcos Evangelista, que é economista, falando aí sobre o sonho da casa própria, o que você tem que avaliar antes de entrar em um financiamento. E agora são 7h13. Para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Dupla presa suspeita de cometer golpes bancários em idosos. No momento da prisão foram apreendidos 30 cartões de crédito e, segundo a polícia, eles atuavam em todos os estados do Brasil. Os suspeitos já respondem por 12 processos judiciais e serão conduzidos à audiência de custódia. Ex-vereador de Parintins, Everaldo Batista, é assassinado. O crime aconteceu na manhã de ontem, quando uma dupla invadiu a casa da vítima para fazer um assalto e disparou 3 tiros. Eles levaram objetos pessoais, dinheiro e um celular. Os 2 suspeitos de cometer o crime foram presos. Defesa Civil começa vistorias nos bairros que geralmente são alagados em Manaus. O objetivo é antecipar o monitoramento e prever ações para que os moradores dessas áreas não sejam prejudicados. Nessa segunda-feira, o nível do Rio Negro atingiu a cota de 22 metros. Equipe do Conselho Nacional de Direitos Humanos visita abrigos de venezuelanos em Manaus. Isso vai servir de base para um relatório. Órgãos como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Organização das Nações Unidas e Igreja Católica querem montar um protocolo de como os estados devem agir com uma imigração em massa. Começam hoje em todo o país as inscrições para aqueles alunos que fizeram o Enem e devem se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com a Amanda Amorim, que tem informações para a gente nesse exato momento. Na verdade, é a Thea Morel. Vamos lá com a Thea. Oi, Thea. O Ministério da Educação antecipou a data de inscrição, foi isso? Antecipou sim, Adriane. Antes ela iria começar no dia 29 de janeiro, mas como você mesmo disse, acabou de confirmar para todo mundo, começa hoje e vai até o dia 26 de janeiro. A justificativa dada pelo Ministério da Educação foi a ansiedade dos candidatos. Eles queriam se inscrever o mais rápido possível para poder aí juntar a documentação, entregar a documentação e garantir a vaga em uma universidade pública brasileira. Hoje, dia 23, já começa a abrir a inscrição dentro do sistema do SISU e nos dias 24, 25 e 26, os candidatos que esperarem um diazinho já vão ter ideia das notas de corte de cada curso. O que é a nota de corte? Se você quer entrar, por exemplo, no curso de medicina, você vai ter ali vários candidatos com boas notas que vão se inscrever no curso de medicina, né? Até porque esse é um dos mais concorridos em todas as universidades públicas do país. E aí você vai ter uma ideia da nota que os candidatos tiraram, aqueles candidatos que desejam realmente entrar num curso de medicina. Se você souber que a sua nota é menor do que aquela, né, é melhor nem se inscrever, escolher um outro curso, porque você já sabe que os melhores colocados é que vão ser os contemplados com essas vagas. Então, nos dias 24, 25 e 26, já começam aí a ser divulgadas as notas de corte. Não precisa muita correria, mas quem quiser já pode se inscrever hoje e depois ficar apenas verificando, até porque a gente sabe como é que funciona a internet, né? A internet com grande número de acessos pode dar problema e levando isso em consideração, o ideal é que os candidatos não percam esse prazo. E aí esse prazo é muito importante a gente estar falando dele, porque como ele só ia começar lá no dia 29, tem muita gente que está relaxada, que não está acompanhando, mas não, gente, começa hoje a inscrição no SISU. Nós estamos falando
falando de 239.601 vagas em todas as instituições públicas brasileiras. 130 instituições estão oferecendo vagas através do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no Amazonas, inclusive, a gente teve aí um comunicado do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, de que 600 vagas vão ser disponibilizadas. Vagas nas áreas de medicina veterinária, de engenharia. As vagas vão estar disponíveis lá no sistema também. 23, 24, 25, 26 para a inscrição no SISU. 29 de janeiro é a data em que vão estar sendo confirmadas as vagas, os candidatos que foram aprovados, para que curso eles foram realmente aprovados, e a partir do dia 30 de janeiro até o dia 7 de fevereiro já começa aí a entrega da documentação em cada uma das instituições de ensino. O Ministério da Educação fez questão também de informar que as datas do ProUni, que é o programa Universidade, né, que dá aí bolsas, oferece bolsas e incentivos para aqueles alunos que não conseguirem ingressar nas escolas públicas, nas instituições públicas de ensino superior, mas que querem ingressar numa universidade particular. O ProUni, que vai dar a bolsa de ensino, vai estar disponível, não mudou a data, e nem para quem quer também o FIES, que é o financiamento estudantil, também não mudou a data para que isso comece, está tudo lá no site do MEC. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E para o carnaval desse ano, a Fundação Emoan convoca os doadores para ajudar a manter o estoque de bolsas de sangue. Quem tem mais informações é a Carol Queiroz. Carnaval é um período de festa, de alegria, mas você sabia que, assim como nas férias, no Carnaval, o estoque de sangue dos hemocentros brasileiros tem uma baixa significativa que pode chegar até 30%. O problema é que aqui no Emoan, a gente já tem um estoque muito baixo, em situação crítica. Bom, eu vou conversar agora com o Nelson Frage, que é presidente da Fundação Hospitalar aqui do Emoan. Essa é uma preocupação permanente nossa. Às vezes, um único indivíduo, num pronto-socorro, consome bolsas de sangue de 100 doadores. Já ocorreu isso em várias ocasiões. São 10 minutos a doação. 10 minutos que correspondem a uma vida de pessoas que estão aí. Quem é a pessoa que pode doar? Todas as pessoas sadias podem doar uma parcela do seu sangue, e é esse o apelo que nós fazemos. Muito obrigada, Nelson. Espero que a população compareça. O Hemolito já está aqui, ó, preparado para te receber nesse carnaval. Então faz o seguinte, seja você também um doador de sangue. Vem pro Emoan. Ela faz toda a diferença, né? O Emoan costuma convocar, principalmente nesse período, porque acontecem muitos acidentes. As pessoas acabam bebendo demais, acabam dirigindo e precisam de fazer esse estoque, precisa estar renovado e cheio, né, para atender essas necessidades. A gente também não sabe quando é que a gente vai precisar de um estoque desse. Além das emergências, tem também as pessoas que já vão participar de cirurgias regulares, né? Cirurgias que já estão marcadas e precisam também desse estoque. Então, quem puder, antes de sair para a folia, passa no Emoan, faz a sua doação, são só 10 minutos, é tudo bem rápido e você pode ajudar a salvar a vida de várias pessoas com uma única doação. É destaque no Jornal A Crítica de hoje, corrida por vacina. Risco de surto de febre amarela no Amazonas é pequeno, mas casos cada vez mais numerosos em Minas Gerais e em São Paulo fazem crescer no estado a procura por imunização. Até quem já foi vacinado tem procurado os postos de saúde na capital. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Play no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a partir de hoje começam as rematrículas para as pessoas que pretendem continuar a fazer atividades esportivas no Centro de Convivência da Família, lá no bairro Santo Antônio. A Amanda Morim está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Olá, Amanda, bom dia. O que é preciso para garantir essa matrícula? Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Manhã no Ar. Olha, esse aluno ele precisa comparecer no Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal, que fica localizado ali no bairro Santo Antônio, na rua Avenida Brasil, a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, esse aluno precisa se dirigir até a coordenação da CEGEL. É necessário levar os seguintes documentos: a cópia do documento de identidade,
CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4, além de um laudo médico, viu, Adriane, que comprove que este aluno esteja apto a participar das atividades físicas, justamente para não ter problemas futuros. E isso inclui os idosos, viu? Essa matrícula é justamente para aquelas pessoas que desejam permanecer realizando esse trabalho lúdico que acontece no centro de convivência. E olha, ele precisa ficar atento, porque essa rematrícula, ela segue até o dia 26 deste mês, ou seja, é obrigatório realizar esse recadastramento, senão esse candidato perde automaticamente esta vaga. Sabe por quê? Porque já na próxima semana, no dia 31, vai ocorrer aí novas vagas para quem desejam participar dessas atividades lúdicas que acontecem no centro de convivência, ou seja, pessoas que querem fazer natação, futebol, querem também participar do teatro, música, inclusive os idosos que querem sair do sedentarismo, ter uma vida mais ativa, eles podem comparecer lá no centro de convivência, tá, da família, que fica no bairro Santo Antônio, na Avenida Brasil. Lá, eles precisam levar os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência. Essas pessoas que desejam participar das atividades pela primeira vez. Agora, as pessoas que já participam e agora querem permanecer nesse projeto do Centro de Convivência da Família, até o dia 26, eles precisam levar essa documentação para garantir a sua vaga, viu? E vai mudar também a programação do Centro de Convivência já a partir do dia 26, por conta dessa grande demanda, viu, Adriane? Vai funcionar assim, a partir das 6 horas da manhã até às 9 horas da noite. Os professores, eles vão estar lá dando todo o auxílio para todo mundo que quiser participar dessas atividades gratuitas. Volto com você. Muito obrigada, Amanda, pelas informações. Até daqui a pouco. E daqui a pouco tem o quadro Lição de Casa e a gente fala dos jovens aprendizes. Você vai ver como o programa ajudou estudantes a se destacarem nos estudos e no trabalho. É um instante só, não saia daí.